Bom dia, meu povo. A paz do Senhor Jesus para todos. Mais um início de semana aí abençoado. Sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial aqui da cidade de Além, Paraíba, Minas Gerais, em mais um devocional diário, né? Uma palavra de fé, uma palavra de esperança para minha e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de deixar para os irmãos o texto de Mateus no capítulo 3, tá? A pregação de João Batista, apenas dois versículos, o versículo 2 e o 8. Ou melhor dizendo, exatamente, o versículo 2 e o 8. E dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Estamos aqui num texto maravilhoso, em que João Batista, ele se encontra aqui no deserto da Judéia, pregando o arrependimento para a salvação, né? O arrependimento para a salvação de todo aquele que cresce. E eu acredito que no meio daquela pregação ali, João Batista, com certeza ele falava sobre as consequências de uma vida, né, sem Cristo. Acredito que ele falava sobre o Messias que estava vindo para buscar o seu povo, para trazer salvação. E eu, conjecturando aqui, acredito que ele falou sobre o céu e sobre o inferno. Eu acredito que a pregação de João Batista foi uma pregação completa para que aquele povo tivesse o conhecimento do que era uma vida com Cristo e uma vida sem Cristo, né? Isso é óbvio. Só que a palavra do Senhor, ela diz no versículo 5, né, que muitos iam procurá-lo, né? Diz aqui, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. E o que acontece? Chega um momento que João Batista ele diz para o povo assim, olha, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas por que será que João Batista ele dizia para aquele povo que era necessário aquele povo produzir frutos, né, que pudessem demonstrar que de fato eles estavam arrependidos? Sabe por quê, meus irmãos? João Batista ele pregava e ele falava da consequência do pecado. Ele falava da consequência de uma vida sem Cristo. E com certeza ele falava do resultado final de uma vida sem Cristo e do resultado final, né, de uma vida de arrependimento genuíno e aonde o arrependimento verdadeiro iria conduzir aquela alma, que é, no caso, ao reino dos céus. Mas, mais uma vez dizendo, ele também falava, com certeza, sobre a consequência, o resultado final de uma vida sem Cristo, de uma vida sem um arrependimento. O que acontece? O povo ouvia aquela pregação sobre o céu e também sobre o inferno, e acredito que muitos temiam ir para o inferno e começavam a procurar João Batista, confessavam os seus pecados e desciam as águas, ele batizava. E o que é o batismo? O batismo ele é a confissão pública da nossa fé, mas ele também é o quê? O sepultamento do velho homem e o nascimento de um novo homem. Só que o que acontecia com o povo aqui dentro desse contexto, né, para você entender por que João Batista ele dizia raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que ele falava? Por que a atitude, a tomada de atitude dele com o povo era essa? Porque por medo de ir para o inferno, o povo ia, se apresentava até ele, confessava o pecado, manifestava o desejo de ser batizado, eram batizados, o que simboliza na íntegra o batismo, mais uma vez dizendo, o sepultamento do velho homem e o nascimento do novo, só que o povo continuava fazendo a mesma coisa. O povo confessava o seu pecado, o povo, né, eles ali assumiam que eles eram pecadores, que eles erravam, confessavam, desciam as águas, eles já tinham um conhecimento da palavra através de João Batista, só que não havia mudança de vida, não havia transformação, né? Eles continuavam fazendo a mesma coisa, até o ponto que João Batista chegou e disse, olha, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, João Batista estava dizendo para eles assim, ó, não basta somente vocês virem aqui confessar os pecados de vocês para mim, manifestarem um desejo de serem batizados, eu descer com vocês às águas, vocês terem todo este conhecimento e continuarem fazendo a mesma coisa.
João Batista diz para eles assim, olha só, vocês precisam ter atitudes que possam comprovar que vocês de fato mudaram, que de fato vocês se arrependeram. Era como se João Batista falasse assim, olha, vocês precisam ter um testemunho que possa comprovar que vocês de fato estão convertidos. E é isso que eu queria dizer para você, e esta palavra que o Espírito Santo está falando ao meu coração hoje, aqui nesse momento. Que o nosso testemunho ele tem que falar mais alto. Que o meu testemunho, que o seu testemunho, ele tem que falar mais alto do que a placa da nossa congregação, mais alto do que a congregação que nós carregamos no nosso bolso. O nosso testemunho, ele tem que ser um testemunho que possa impactar pessoas. O apóstolo Paulo disse que nós somos as cartas que o mundo ele vai ler, né? Então que nós possamos, irmãos, nos apegar a isso, que nós possamos entender que Deus ele nos chamou para que nós possamos ser luz nessa terra, para que nós possamos ser sal, né, nesse mundo. Então que nós possamos ter, meus irmãos, uma preocupação com relação ao nosso bom testemunho, né? Que possamos ter, né, frutos dignos de arrependimento, que o nosso testemunho de vida possa de fato comprovar que nós nos arrependemos de todos os erros que nós fizemos no passado e que de fato Jesus já está fazendo uma grande transformação em nossas vidas. Amém? Testemunho. A palavra de Deus chega a dizer que o bom testemunho, que o bom nome, ele é mais precioso do que as melhores especiarias, né? E olha que naquele tempo de Jesus ali, naqueles tempos ali primitivos, as especiarias, elas eram caríssimas, mas a palavra de Deus chega a nos dizer que o bom testemunho, né, que o bom nome, ele é muito mais precioso do que as mais caras especiarias. Então que nós possamos produzir frutos que possam demonstrar que nós tivemos um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Testemunho, o bom testemunho, ele é a melhor pregação que nós podemos ter, que nós podemos dar, né? Que nós podemos ministrar. A melhor pregação é a nossa conduta, nossa boa conduta, é o nosso bom testemunho. Que Deus te abençoe, lhe dê uma semana, né, maravilhosa, cheia de vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial aqui da cidade de Além Paraíba, em mais um devocional diário. Amém?